Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui meditando, estudando, refletindo sobre o documento, a carta encíclica Dominum et Vivificantem. Tradução: aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento sobre a pessoa do Espírito Santo, do Papa São João Paulo II, né? A voz do Papa, né? É muito importante esse documento aqui. Foi na época em que ele ficou à frente da igreja, no 8º ano de mandato dele, né? Está bem longe de nós aqui, mas é um documento maravilhoso, que eu gosto sempre de estudá-lo, de tê-lo à mão, porque ele ajuda muito a entender, né, a toda a obra de Jesus através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que deu todas as condições para Jesus poder fazer o que ele fez. A obra do Espírito é uma obra maravilhosa, a obra de Jesus, fundada, elaborada, produzida no Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é o amor do Pai e do Filho, é que une o Pai e o Filho, é toda a força, é toda a divindade, toda a energia, todo o amor, né, que o Pai tem pelo Filho e que o Filho tem pelo Pai. Essa pessoa chama-se Espírito Santo. Então, nada mais justo ele sendo aquele que liga o Pai e o Filho, nada mais justo do que ele ser a força que Jesus precisava para fazer tudo o que ele fez. E suportar tudo o que ele suportou também. Hoje vamos entrar, estamos no capítulo 1 ainda, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho dado à Igreja. Hoje vamos entrar num subtítulo que diz: Cristo ressuscitado disse: recebei o Espírito Santo. Vamos lá. É São Lucas que, graças à sua narração, nos leva a aproximar-nos o máximo que é possível da verdade contida no discurso do cenáculo. Jesus de Nazaré, elevado no Espírito Santo, ao longo desse discurso e colóquio, manifesta-se como aquele que é portador do Espírito, como aquele que o deve trazer e dar aos apóstolos e à igreja à custa da sua partida mediante a cruz. Bem, isso nós já vimos também, né? Que ele só pôde dar o Espírito se ele partisse, se ele fosse. Se eu não for, o outro não vem. Mas se eu for, vou-lo enviarei. Então, palavras que Jesus disse várias vezes. Não foi uma só vez, não. Com o verbo trazer, aqui quer-se dizer, antes de tudo, revelar. Então, quando a gente usa esse verbo trazer aí, na verdade está querendo dizer revelar, né? Vou revelar que vem um tal do Espírito Santo aí, né? Estou revelando a vocês que vem. No Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, o Espírito de Deus foi dado a conhecer, de certa maneira, antes de mais nada, como sopro de Deus, que dá a vida. Sopro de Deus. É o ruá em hebraico, é o vento, é o sopro de Deus. Ou pneuma, em grego, né? O sopro, o vento também. Então, no Antigo Testamento, ele era o sopro de Deus. Agora, é um sopro vital, sobrenatural. No livro de Isaías, por exemplo, é apresentado como um dom para a pessoa do Messias. Isaías fala que ele vai receber o Espírito Santo, que é o prometido do Pai, aquela coisa toda, né? Como aquele que repousa sobre ele, né? O Espírito do Senhor repousará sobre ele, como ele mesmo leu, né, em Isaías 61, para ser de dentro o guia de toda a sua atividade salvífica. Junto do Jordão, o anúncio de Isaías revestiu-se de uma forma concreta. No Rio Jordão, quando João Batista foi batizar Jesus. O batismo de conversão que ele fazia com todo mundo, né? Então, revestiu-se de uma forma concreta. Qual que é essa forma concreta? Jesus de Nazaré é aquele que vem com o Espírito Santo e o traz como dom peculiar da sua própria pessoa divina.
para efundi-lo através da sua humanidade. O que é efundir? É derramar. Então, Jesus é o portador do Espírito. Ele é o portador do Espírito. E ele dá esse Espírito, ele vai dar, né? Ele vai dar esse Espírito depois sem medidas, sem proporções. É o Espírito que vai inundar o universo todo. Veja o que estou dizendo. O Espírito do Senhor, ele inunda o universo todo, todas as galáxias, constelações, tudo que você vê ou que você não vê, tem a presença do Espírito Santo. Por isso que ele é dado sem medidas. É algo que a gente não consegue compreender, não é? Mas para que Deus vai dar o Espírito Santo para todo o universo? Ora, porque todo o universo sofreu, como as mulheres sofrem dores de parto, o universo sofreu com o pecado de Adão e Eva. Pecado original. Então, o universo passou a gemer como a mulher geme nas dores de parto. É isso que São Paulo fala. A mulher, ou melhor dizendo, o universo passou a gemer. Então, e Jesus é o salvador de quem? Do universo. Por isso que o ciclo litúrgico da nossa igreja, então, encerra-se com a festa de Cristo Rei. Nós chamamos assim, festa de Cristo Rei, festa de Cristo Rei. Mas espera lá, rei do quê? Esquecemos de falar. Encerra-se com a festa de Cristo Rei do universo. Então, nós não podemos deixar de falar essa palavra, universo. Por quê? Porque a salvação que ele trouxe salvou todo o universo que estava gemendo como as mulheres em dores de parto por causa do pecado de Adão e Eva. Ué, se ele salvou todo o universo, nada mais justo do que ele dar o Espírito dele para todo o universo também. Então, por isso que o Espírito de Cristo é universal. Por isso que a Igreja Católica é a Igreja universal. O que quer dizer católicos em grego? Que nós chamamos, sou católico, tá. O que é ser católico? É ser universal. Então, a Igreja, ela é universal. Ela veio para salvar o universo todo. Tá certo que tem outras pessoas aí que copiam os nossos nomes, né? Copiam e fundam a Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, é um título copiado, né? Mas o que nós vamos fazer? Copiou, está lá copiado. Vamos deixar assim mesmo. Ninguém vai discutir por causa disso. Mas a universalidade da igreja, a universalidade da salvação está na Igreja Católicos, na Igreja Católica, que é universal. Toda a plenitude, todos os meios de salvação estão na Igreja Católica. Por isso que ela é universal. Porque se existisse só alguns meios de salvação na Igreja Católica, ela não poderia ser universal. Então esse nome dessa outra igreja aí, que se denomina a Universal do Reino de Deus, é um nome falso. Porque ela não tem a universalidade da graça, ela não tem. Essa igreja aí, né, do bispo Edir Macedo, já vou falando aqui logo, né, para você entender. Então, ela não tem a plenitude dos meios de salvação que a Igreja Católica tem. Então, jamais ela poderia se denominar universal. Jamais, 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 jamais. Ela não tem a plenitude, nessa palavra plenitude que o Papa que usou tantas vezes já nesses nossos dias de estudo, não é verdade? Então, só para você entender um pouquinho, né, do que nós estamos aqui encontrando, né, nos nossos estudos. Bom, então esse dom peculiar da sua própria pessoa para efundi-lo. Então, efusão. Estamos falando de efusão. O que é efusão? Derramamento. Então, Jesus derrama esse Espírito Santo em profusão. Quer dizer, sem medida. É um dom da sua humanidade, né? Ele vos batizará no Espírito Santo. Foi o que falou João Batista. Veja, esse homem aí do qual não sou digno de desatar-lhe as correias do calçado, ele vos batizará no fogo e no Espírito. João Batista sabia o que estava falando? Claro que não. Claro que não, imagine. Não tinha nem entendimento de quem era o Espírito Santo, nem se tinha Espírito Santo. Ele não sabia que Jesus ia morrer crucificado como o cordeiro é matado, né, ali, como o cordeiro é imolado. Não sabia nada. Mas como que ele falou? Porque o Espírito Santo estava nele. Bem, no Evangelho de São Lucas,
é confirmada e enriquecida esta revelação do Espírito Santo como fonte íntima da vida, olha, fonte íntima da vida e da ação messiânica de Jesus Cristo. Então, no Evangelho de São João, no Evangelho de São Lucas, perdão, é confirmada e enriquecida esta revelação do Espírito Santo. Confirmada e enriquecida como fonte íntima da vida e da ação messiânica de Jesus Cristo. À luz daquilo que o mesmo Jesus diz no discurso do cenáculo, o Espírito Santo é revelado de um modo novo e mais amplo. Ele não é só o dom, a pessoa do Messias, né? Que é Jesus, mas também é uma pessoa dom. Por que pessoa dom? Porque Jesus anuncia a sua vinda como a de um outro consolador, sendo Jesus o primeiro consolador, o primeiro advogado. Por que Jesus é chamado de primeiro advogado, primeiro consolador, primeiro paráclito? Por quê? Porque ele é advogado, ele tomou a nossa defesa, advogou a nosso favor. Agora, não só advogado é aquele que defende a pessoa, né? Mas se a pessoa for condenada também, fazer o quê? O advogado não tem nada a ver com isso, né? Fez a parte dele. Agora, Jesus, além de ser o nosso advogado, aí ele perdeu a causa, como nosso advogado, ele perdeu a causa, vamos dizer assim, né? Porque nós somos condenados. Então, ele assumiu o nosso lugar na condenação. Então, ele não é só nosso advogado. Ele é aquele que vem para tomar o nosso lugar. Ok, irmão, irmã? Vamos ver aqui. Então Jesus anuncia a sua vinda como a de um outro Consolador, o qual, sendo o Espírito da verdade, guiará os apóstolos e a igreja a toda a verdade. Isto realizar-se-á em virtude da particular comunhão entre o Espírito Santo e Cristo. Se não houvesse essa comunhão íntima do Espírito Santo, a terceira pessoa, a Santíssima Trindade, com a segunda pessoa, a Santíssima Trindade, jamais poderia Maria ser imaculada, jamais ela poderia gerar Jesus, jamais ele poderia ser concebido, jamais ele poderia ser ressuscitado. Jamais, jamais. Nada disso aconteceria se não fosse essa intimidade de Jesus com o Espírito Santo. Receberá do que é meu, disse Jesus, para vô-lo anunciar. Então, viu, quando der esse Espírito Santo, tá, eu vou dar o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo é meu, faz parte de mim, faz parte de mim. Então você receberá do que é meu. Olha que coisa. Mesma coisa que você, vamos dizer assim, você quer dar alguma coisa sua para alguém, por amor da sua vida. Vamos supor assim, uma pessoa que você ama muito, você quer dar tudo para ela, você não tem como dar, você tira o seu coração, vamos dizer assim, se fosse possível isso. Estou aqui fazendo uma analogia, né? Então eu tiro o coração e dou para a pessoa. Olha, isso é meu, isso é o que eu tenho, né? O que eu tenho é meu, o coração é meu, não é de mais ninguém. Então toca aqui meu coração. Então é isso que Jesus fez com o Espírito Santo. Ele tirou do que é dele, do que faz parte dele. Entende, querido irmão, querida irmã? O Espírito Santo faz parte do Pai e do Filho. O Espírito Santo é parte do Pai e parte do Filho. Os dois estão ligados pelo Espírito Santo. Assim como uma criança que está sendo gerada no ventre de sua mãe, ela está ligada à sua mãe pelo cordão umbilical. Um exemplo aqui bem fraquinho, né? Mas vamos ver se a gente consegue entender alguma coisa. Surgiu agora esse pensamento também aqui na minha mente. Então, uma criança é ligada à sua mãe, está ligada, né? Recebe o dom da vida, recebe todos os nutrientes, toda a vitamina, tudo que ela precisa para ir se desenvolvendo, vai se desenvolvendo, se formar uma criança perfeita ali, prontinha para nascer, ótimo. Então, dá para entender isso? O Espírito Santo é parte de Cristo. Então Cristo dá o que é parte dele, o que é dele. O que é dele receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Esta comunhão tem a sua fonte primária no Pai. Claro, tudo que eu tenho o Pai me deu. Então Jesus já fala isso. Tudo que é do Pai é meu. Olha que palavra bonita. Tudo que é do Pai é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu, para vô-lo anunciar. Então, provindo do Pai, quer dizer, vindo do Pai, o
O Espírito Santo é enviado de junto do Pai. Claro que é. O Espírito Santo é enviado, porque o Pai também tem o Espírito Santo. É o mesmo Espírito. Não é outro Espírito Santo, é o mesmo, né? Não existe dois Espíritos Santos. Então é o mesmo. Então o Pai tem o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado primeiro como dom para o Filho, que se fez homem, para se cumprir as profecias messiânicas. Então veja bem, o Espírito Santo foi dado para o Filho. Então o Pai dá o Espírito Santo que é dele e do Filho, dá para o Filho. Uma vez cheio desse Espírito Santo, o Filho, né, cheio do Espírito Santo, ele dá a quem ele quer. Ok? Por isso que ele dá ao universo todo. Vamos lá. Provindo do Pai, o Espírito Santo é enviado de junto do Pai. O Espírito Santo foi enviado primeiro como dom para o Filho que se fez homem, para se cumprir as profecias messiânicas. Depois da partida de Cristo, quer dizer, do Filho, segundo o texto joanino, o Espírito Santo virá diretamente. É a sua nova missão para consumar a obra do Filho. Deste modo, será ele quem levará à realização plena a nova era da história da salvação. Então, nós estamos vivendo a era do Espírito, sim. Chama-se Kairos, em grego. Kairos, com K. Quer dizer, tempo da graça. Então, desde que veio o Espírito Santo, nós estamos vendo um novo tempo, que chama-se tempo da graça. Esse tempo da graça, tempo de plenitude do Espírito Santo, tempo de dons do Espírito Santo, ninguém participou antes de Cristo. Nenhum profeta, nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum fariseu. Ninguém, nem João Batista, que foi o maior dos profetas aí, que anunciou o Messias verdadeiramente, apresentou o Messias ao mundo, né? Isso nenhum profeta fez. Os outros falaram de Cristo, principalmente Isaías, mas não apresentou assim ao mundo. Mas João Batista apresentou, então não existe maior profeta que João Batista, não existe. Ok. Agora, no reino dos céus, ele é o menor. Por quê? Porque ele também não tem o Espírito Santo igual você tem, igual eu tenho. Que coisa, né? Ele tem o Espírito Santo igual aos outros profetas. Vinha por fora. Mas dentro não, dentro só nós temos. Então essa graça, ela acontece a partir de Pentecostes. Então é o tempo da graça, coisa que ninguém experimentou. E eu e você estamos experimentando essa inundação da graça de Deus no nosso coração. O céu se faz presente em nós. Todo o poder de Deus está em nós. Nós somos morada, casa do Espírito Santo. Que coisa, né? Isso nunca aconteceu, nunca havia acontecido. Encontramos-nos no limiar dos acontecimentos pascais. Vai completar-se a nova e definitiva revelação do Espírito Santo como pessoa que é o dom, precisamente neste momento. Os eventos pascais, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, são também o tempo da nova vinda do Espírito Santo, como Paráclito e Espírito da verdade. Eles constituem o tempo do novo princípio da comunicação de si mesmo da parte de Deus, uno e trino à humanidade, no Espírito Santo, por obra de Cristo Redentor. Este novo princípio é a redenção do mundo. Então, novo princípio. Redenção do mundo. Então, por causa da vinda do Espírito, agora é possível a redenção de Cristo, que foi consumada na cruz, chegar a todos. Inclusive aos que vieram antes de Jesus, né? Milhões, bilhões, trilhões de pessoas, não sei quantas pessoas, vieram antes de Jesus, mas a todos eles foi dirigida, então, a redenção. Só não foi redimido quem não quis. Porque Jesus foi visitar a mansão dos mortos no sábado de Aleluia, onde estavam todas as pessoas de todos os tempos. Estavam lá, na mansão dos mortos. Não tinha ninguém no céu. Ninguém.
Por quê? Porque Jesus não havia morrido ainda. A partir do momento que ele morreu, aí o véu do templo se rasgou, aí poderia entrar no céu. Mas depois que ele subisse aos céus, que ele ascendesse aos céus, que ele recebesse a glória do Pai, o nome que está acima de todos os nomes. Bom, daí aqueles que acreditaram ele no sábado santo lá na mansão dos mortos poderiam subir ao céu. Antes não. Então, uma grande graça de Deus. Bem, este novo princípio é a redenção do mundo. Com efeito, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Ao dar o Filho, no dom do Filho, já se exprime a essência mais profunda de Deus, o qual, sendo amor, é a fonte inexaurível da dádiva. No dom concedido pelo Filho, completam-se a revelação e a dádiva do amor eterno, o Espírito Santo, que nas profundezas imperscrutáveis da divindade é uma pessoa dom por obra do Filho, isto é, mediante o mistério pascal de Cristo, é dado de uma maneira nova aos apóstolos e à igreja, e por intermédio deles à humanidade e ao mundo inteiro. Então veja, querido irmão, querida irmã, a grandeza desse dar do Espírito, a grandeza desse enviarei o Espírito. Nós não conseguimos entender toda essa expressão. Uma expressão que está muito longínqua de nós, está muito longe da nossa capacidade de entendimento, isso é verdade. Está muito longe. Mas nós podemos contemplar pelo menos isso. Contemplar quer dizer, toda a graça de Deus agora atualmente, desde que Jesus foi embora, está na pessoa do Espírito. É Ele que realiza tudo. Então isso que o Papa está aqui tentando nos dizer. E nós estamos tentando compreender também. Que toda a graça, toda a graça, veja, não é Jesus que está aqui mais presente fazendo as coisas, não. Jesus já esteve presente. Ele já veio. Ele ficou 3 anos anunciando o reino de Deus. Ele ficou 3 anos fazendo milagres, prodígios, ressuscitando pessoas, expulsando demônios. Verdade, ele fez tudo isso, fez. Agora ele não está mais agindo aqui na terra. Ele está sentado à direita do Pai. Mas ele enviou o que é dele, o que é parte dele, o que é próprio dele, que se chama-se Espírito Santo. O que é dele, o que é do Pai. Ele enviou como se fosse ele mesmo. Então, na verdade, ele está presente aqui? Sim, está presente aqui de um modo que nós não entendemos. Ele está presente na palavra de Deus? Está. Ele está presente. Por quê? Porque é obra do Espírito. Ele está presente nas pessoas? Está. Porque o Espírito Santo foi dado às pessoas. Ele está presente nos sacerdotes? Está. Porque é o ministeriado. Ele está presente no sacramento? Sim. Principalmente na Eucaristia? Sim. Por quê? Porque ele que institui os sacramentos para ele estar presente. Então, quer dizer, Jesus está presente aqui ele está presente aqui de muitos modos. Mas como ser humano, ele não está presente. Nós não podemos vê-lo, tocá-lo, apalpá-lo, não podemos. Porque ele está sentado à direita do Pai. Então, quem está no lugar dele, que é como se fosse ele, chama-se Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo é que faz tudo hoje no mundo, na igreja. Ele que é o artífice, ele que é o operador, ele que é o engenheiro, ele que é o professor, ele que é o mestre, ele que faz tudo, gente. Ele que faz tudo. Então, por isso que devemos rezar ao Espírito Santo sem cessar. Pedir força, graça, instrução, sabedoria do Espírito e dar o Espírito através das nossas mãos. Nós damos o Espírito Santo. Então, quando você coloca a mão sobre uma pessoa, no ombro da pessoa, segura na mão da pessoa, não precisa colocar a mão na cabeça para não confundir com os sacerdotes, né? Então, com os sacerdotes ministeriados. Então, para não confundir, colocamos a mão no ombro da pessoa, mas nós damos o Espírito. O Espírito Santo é dado através das nossas mãos. Ele é dado. E nós devemos dar o Espírito sem medidas. Porque não é nosso. É de Deus. Não é o meu Espírito. Se eu der o meu Espírito, eu morro. Eu morro. Só tenho um Espírito. Espírito humano, que não é capaz de nada. Agora eu tenho o Espírito Santo, que é capaz de tudo.
Então eu devo dá-lo. Do mesmo jeito que eu recebi, eu devo dá-lo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo hoje na igreja e fora dela, né, claro, é obra do Espírito Santo. Devemos nos render ao Espírito, nos abrir ao Espírito, nos acostumar com o Espírito, conversar com o Espírito, ser cheios do Espírito Santo, orar em línguas. Devemos aprender os dons carismáticos. Orar em língua, palavras de ciência, palavras de profecia. Ah, mas eu tenho vergonha, Luiz Carlos. Ah, porque tal pessoa falou que isso aí não é assim, que é coisa de carismático. Bom, a igreja é carismática. A igreja o que é ser carismático? É ser igreja, é ser Nossa Senhora, é ser Jesus Cristo. Nossa Senhora é carismática, Jesus Cristo é carismático, todos na igreja são carismáticos, tudo na igreja é carisma. Erro da pessoa que fala, eu não sou carismático. Erro, seja quem for essa pessoa. Mesmo que seja o Papa, que ele nunca vai falar isso, tenho certeza, absoluta. Mas seja quem for dentro da igreja, eu não sou carismático, está falando abobrinha, está falando besteira. Porque tudo na igreja é carisma do Espírito Santo. Tudo, inclusive a igreja é carismática em todo o seu potencial. Então jamais podemos dizer, eu não sou carismático, eu não pertenço aos carismáticos. Que é isso? Está negando sua própria igreja. Está negando sua própria igreja. Que coisa, né? Vamos pedir a Nossa Senhora e vamos rezar para que ela interceda por nós, para que nós não façamos mais esse tipo de confusão, não é verdade? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.